Olá, seja muito bem-vindo. Na aula hoje sobre ética cristã, nós vamos estar falando sobre a ética cristã e a pena de morte. No Brasil, a pena de morte é algo que não é previsto na Constituição Federal. Então, não existe possibilidade da execução de um criminoso por meios das mãos do governo brasileiro. Então, na Constituição Federal, você não vai encontrar em nenhum momento uma cláusula, uma lei ou uma linha que diga que seja favorável à pena de morte. Na Bíblia Sagrada, que é a nossa única regra de fé e prática, a pena de morte ela só foi estabelecida, né? Você tem ali em Gênesis capítulo 9, versículo 6, ela é estabelecida como forma de proteção da vida do ser humano. Já na criação, antes mesmo da queda do pecado, você já tinha uma lei de pena de morte. Deus falou para Adão, no dia que dela comer, você certamente morrerá. Em Gênesis 4,14 fica pressuposto que Deus coloca uma marca em Caim para que ele não fosse morto. Mas a maldade do ser humano foi aumentando de maneira muito exponencial, ficou muito expressiva a maldade do ser humano. E quando Deus então resolve fazer com Noé uma aliança e dar a Noé leis, uma das coisas que Deus estabelece para a proteção do ser humano é a pena de morte. Está escrito em Gênesis capítulo 9, a partir do versículo 5, o seguinte: E certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, da mão de todo animal o requererei, como também da mão do homem e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Versículo 6. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem, o seu sangue será derramado. Agora olha o motivo, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Então aqui você tem uma clara orientação, uma lei estabelecida por Deus, naquilo que chamamos de governo humano, para a pena de morte. É claro que ninguém pode tirar a vida de outras pessoas a não ser o Estado, que é o instrumento pelo qual Deus se utiliza na aplicação da sua justiça. Isso aqui é o importante. No Antigo Testamento, essa lei ela foi regulamentada para o povo de Israel como nação. Então você tinha mortes por adultério e por outros pecados sexuais e outros crimes que eram previstas, inclusive, a pena capital. Nós não vemos, por exemplo, Jesus no Novo Testamento sendo contrário à pena de morte. Quando ele estava para ser crucificado, Pilatos disse para ele: Você não sabe que eu tenho poder para te matar e poder para te salvar? O que foi que Jesus disse? Nenhum poder te seria dado se de cima não te fosse concedido. Então o que Jesus está fazendo? Reconhecendo que aquele poder de matá-lo ou de absolvê-lo provinha de Deus. E ele não foi contrário a isso. Muito pelo contrário. Ele reconhece a autoridade de Pilatos, inclusive para tirar a sua própria vida, porque na perspectiva de Jesus, Pilatos era um instrumento de Deus porque ele fazia parte do governo, ele fazia parte, né, daquela máquina estatal que era o Império Romano. Então você não vê em nenhum momento Jesus sendo contrário à pena de morte. Inclusive, você tinha a crucificação, era um meio, né? Você tinha um local chamado Caveira, Gólgota, aonde os criminosos eles eram executados. Então posso dizer que Jesus chegou até presenciar execuções de criminosos e ele um dia também foi executado naquela cruz ao lado de dois malfeitores. Então na Bíblia você não vê Jesus sendo contrário à pena de morte. Um texto na palavra de Deus também, lá no Novo Testamento, que é importantíssimo para a nossa compreensão a respeito deste assunto, está em Romanos capítulo 13. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia. Romanos capítulo 13 é um texto extremamente importante. Então, olha só o que diz o texto. Toda alma, versículo 1, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. Ou seja,
Paulo está dizendo que os governantes vêm de Deus. Seja ele bom ou ruim, toda autoridade ela é constituída por Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Inclusive o assassinato, né, é uma má obra, e o magistrado deve agir contra as más obras. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Versículo 4. Porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada. Né? A espada aqui é o poder coercitivo mesmo. Inclusive, espada não foi feita para dar palmadinhas no bumbum ou coisa do tipo. Espada aqui é um instrumento, inclusive, que trazia morte. Tá? Mas Deus colocou essa espada na mão de quem? Na mão do Estado, na mão das autoridades. Versículo continuando. Porque é ministro de Deus e vingador para castigar o quê? Os que fazem o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Ou seja, se eu sou cristão e eu sei que a autoridade ela é constituída por Deus, se eu fizer o mal, ela vai me trazer o castigo. Mas por dever de consciência também eu devo respeitá-la e estar sujeito. Verso 6. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Ou seja, para que as autoridades recebam a sua manutenção, elas recolhem o quê? Os impostos, entende? Porque este foi o objetivo de Deus. Paulo está deixando isso claro. As autoridades, nós pagamos tributos por causa das autoridades que foram colocadas e ordenadas por Deus. Verso 7. Portanto, dai a cada um que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Esse aqui é Paulo, inclusive está escrevendo para crentes que estão em Roma, e Paulo aqui está sendo prático. Aqui já é a parte prática da carta, em que ele está dizendo que aos cristãos eles devem obedecer às autoridades e que esta autoridade ela tem o poder, inclusive, da espada. O que a gente percebe é que no nosso país, principalmente aqui no Brasil, você tem uma penologia muito liberal que considera o direito criminal apenas com o propósito de reabilitação. Gente, olha só que interessante. O próprio presbítero Solano Portela, ele diz que as cadeias não eram locais onde os criminosos eram reabilitados, mas eram locais onde os criminosos eram guardados, né? Eles eram presos ali, aguardando apenas sentença. Então, no Antigo Testamento, a cadeia ela não tinha propósito de reabilitação, mas era o local onde os criminosos eram guardados até que recebesse o quê? O seu julgamento. No nosso Brasil, a gente percebe que o propósito hoje não é a punição, mas a reabilitação. E a gente sabe muito bem que os presídios dominados por facções criminosas no país inteiro, eles não promovem a reabilitação daquelas pessoas, muito pelo contrário. Eles promovem a criminalidade e as pessoas muitas das vezes saem de lá pior por causa desse sistema fracassado que eles procuram a aplicar. No caso, a penologia liberal não só pensa que o assassinato de um ser humano seja um crime demasiadamente pequeno para justificar a execução, como também sua teoria deixa implícito que nenhum crime deve ser punido mais tratado. Na Bíblia, a vida é um bem muito sagrado. E qual é a punição para aquele que tira a vida do outro? A morte. Inclusive, isso está explícito em Gênesis 9, versos 5 e 6, Romanos capítulo 13, dos versículos 1 a 7. Entende? Jesus mesmo falou para Pedro, quando ele tenta matar o servo do sumo sacerdote, ele erra cortando apenas a orelha, Jesus disse, põe a tua espada na bainha, porque aquele que ferir a espada, necessário é que a espada seja morto. Por que Jesus está falando isso para Pedro? Porque a intenção de Pedro era matar aquela pessoa. Então, com isso, você tem
inclusive a banalização da vida e a exaltação do criminoso. No Brasil, você tem uma pena muito mais severa se caso você maltratar um animal, porém, se você tira uma vida, você muitas das vezes sai na audiência de custódia. Entende? O sistema carcerário brasileiro está tão sobrecarregado que as audiências de custódias, elas foram criadas justamente para poder avaliar os crimes de menor potencial e colocar logo novamente o criminoso na rua. Entende? Então você não tem a aplicação da justiça. Tá? Você tem aí uma penologia liberal que exalta o criminoso e, em contrapartida, diminui o valor da vida do ser humano. Nós sabemos que o homem ele é a imagem e semelhança de Deus. A visão cristã é que a vida ela é preciosa para Deus e que um dia, irmãos, por mais que os nossos tribunais não façam justiça, por mais que as nossas cortes supremas não apliquem a devida punição àqueles que praticam coisas cruéis, atrozes contra os seres humanos, como o estupro, como o sequestro, como tirar a vida de alguém, um dia Deus fará justiça. As nossas cortes e tribunais, elas são falhas. Elas muitas das vezes favorecem os criminosos em detrimento da vítima. Países que aplicam a pena de morte, como em alguns estados dos Estados Unidos, na Indonésia, a Bíblia não é contrário a eles, a Bíblia não é contrário a eles, mas ressalta a importância, porque o Estado, tanto ele americano quanto na Indonésia, em países que se aplicam a pena de morte, a Bíblia nos diz que eles são ministros de Deus, eles receberam a autoridade de Deus. Se eles favorecem o mal em detrimento do justo, cada governante vai prestar conta diante de Deus. Eles vão prestar contas sobre aquilo que fizeram. A forma como eles governaram, eles vão prestar conta ao juiz de toda a terra, aquele que está pronto para julgar, diz a Bíblia, os vivos e os mortos. Tá bom? Então essa foi a nossa aula de hoje sobre a pena de morte. Ela está prescrita na Bíblia. Deus não reprova os países que têm ali nas suas leis a pena de morte estabelecida e que no nosso caso, do nosso país, a gente percebe que existe a exaltação do crime, do criminoso e diminuição cada vez maior da vida humana. Tá bom? Deus abençoe, em nome de Jesus.